Esse texto, um tema muito proposto para ele: Deus é fiel com aqueles que perseveram em ser fiel com Ele. E quando ele fala de fidelidade, ele não fala de perfeição, ele fala de sinceridade. E aqui no Antigo Testamento, principalmente dentro do livro de Jeremias, ele está sendo um profeta que está denunciando uma nação que havia apostatado da fé. O que é apostatar? Abandonar a fé. Estavam adorando os postes ídolos, colocando ídolos ao lado dos seus altares, nos altos montes, né? Haviam abandonado o Senhor e principalmente estavam confiando no socorro do Egito e espreitando com a Babilônia. Toda a sua confiança estava posta no Egito e estava posta na Babilônia. E aí Deus então começa a denunciar, começa a falar, usando um profeta chamado Jeremias, que infelizmente é proibido de casar, porque o que Deus havia profetizado para Jerusalém, casar seria o pior negócio, porque seria invadido, seria destruída, e você com família, com filhos, com certeza seria uma coisa horrível. Ele então tem que terminar com a sua noiva. Ele termina com a sua noiva e ele fica cansado de tanto pregar, e ele anuncia aquilo durante 40 anos e é conhecido como profeta chorão, porque ele pregou e ninguém se arrependia. A finalidade última ali era o arrependimento, e ele não se arrependia. Dentro desse contexto, ele fica desanimado. Tá tudo bem, gente, atrás? Não, lá porque vai estragar a comida do Tá, amém. Então, aqui no versículo 12, Deus vai dar no capítulo 12, Deus vai dar uma resposta para Jeremias da seguinte forma: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como podereis competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Ou seja, ele estava desfalecendo em meio a lutas humanas, coisas que acontecem com qualquer um, coisas que qualquer um passa. Ele estava desfalecendo. Ele tinha uma história de profetas que haviam sofrido, e ele aqui não está aguentando, está murmurando, está querendo chutar o balde. Deus, você está se cansando correndo com o ser humano. Imagine quando você tiver que competir com os cavalos, quando vier coisa mais dura para você, quando você tiver que realmente pegar a rédea, você não está pronto. E aí ele começa então a trabalhar com Jeremias, e no capítulo 17, no versículo 1 em diante, ele começa dizendo que o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e como diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. O que ele está querendo dizer com isso? Esse ponteiro de ferro era para escrever em pedras duras, né? Então ele diz que o pecado estava gravado no coração de Israel, estava no mais profundo da sua alma, estava arraigado, e eles não queriam deixar. E demais, se seus filhos se lembram dos seus altares, e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado em todos os teus territórios. Bem, se há uma coisa que Deus se indigna ainda, e sempre vai indignar, é contra o pecado. Eles iriam perder tudo que eles tinham conquistado, tudo que eles tinham obtido até agora, simplesmente deixando de tomar posse de todas as promessas que Deus havia dado lá atrás para o seu povo, porque haviam abandonado o Senhor. Em alguns momentos você vai ver ele dizendo assim: eles vão à igreja, eles cantam os louvores, mas eles me louvam com os seus lábios, mas o seu coração está totalmente longe de mim. Esse é um Deus que prescruta o coração. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. E ele vai fundo nesse negócio de olhar para o coração, porque ele vê a sinceridade, vê os ídolos, vê a cobiça, vê tudo que não é dele ali. E é profundo, porque Deus não é um Deus de exterioridade, Deus é um Deus de interioridade. Ele prescruta a nossa alma. E ele é claro para dizer: vocês por fora estão lindos. Jesus vai denunciar isso lá na frente, quando chama os judeus de sepulcros caiados. Vocês por fora são lindos, pedra de granito, tudo bem arrumadinho, cheiroso. Olha, mas por dentro é cheio de ossos.
E isso estava acontecendo com Israel. Eles por fora tinham uma religião, por fora iam à igreja, por fora tinham a Bíblia debaixo do braço, mas no coração havia ódio, rancor, falta de perdão, falta de misericórdia, falta de um monte de coisa dentro deles, cobiça. E aí, assim por ti mesmo te privarei da tua herança, versículo 4, que te dei e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conhece, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Então Deus diz para eles, olha, tudo que eu tenho para vocês será retirado. Vocês não vão receber tudo que eu dei para vocês, porque vocês falam de mim com os lábios, mas na sua vida, no seu coração, eu estou longe. Essa é a primeira cena que a gente vê aqui sobre esse texto, sobre o povo de Israel. Uma coisa interessante é que Deus começa com a nação, com o povo, e ele vai funilando, como é próprio de Deus e é certo, para o pessoal. Ou seja, ele sai da nação e começa a partir do versículo 5 tratar com pessoas. Olha que coisa interessante, porque uma nação é constituída de pessoas. Então ele começa a entender que uma nação, o modo de agir de uma nação é fruto de um conjunto de atitudes que vão se contaminando. Ontem eu estava vendo aquele filme 42, que até que me indicou o Felipe, muito bom aquele filme sobre o jogador de beisebol. E um pai está na arquibancada dizendo para o filho que é negro: vai para lá, macaco, teu lugar não sei o que, você não sei o que. Começa a abandonar. Tudo bem aí, Bruna? Tudo bem, né? Começa a abandonar, a irritá-lo, a xingá-lo. E aí, o filho dele fica olhando assim para o pai, aí olha para a arquibancada, olha para os jogadores, todo mundo falando a mesma coisa que ele. Vai mesmo, seu negro, você tem que ir embora mesmo, vai, volta para a África. Foi aprendendo com o modelo do pai, olhou para os lados, o que ele estava fazendo, e aí começou a reproduzir aquilo, porque é isso que faz ele ser aceito naquele meio dos brancos. E ele foi repetindo o modelo. Então Israel é isso, e Deus começa a funilar agora para o pessoal, porque ele sabe que um bom comportamento, uma boa vida, uma vida de sal, ela vai também contaminando. O que o Senhor diz que nós somos? Sal e luz da terra. Você é luz aonde você está, na faculdade, no teu trabalho, em casa, aonde você estiver, o Senhor nos chama para ser sal e ser luz, dar sabor. Claro que o erro contamina muito mais rápido, mas quando nós somos sal para dar sabor e luz para iluminar, isso também contamina. E aí ele funilando, ele começa no versículo 5 assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O Senhor chega a chamá-los de maldito. Vocês estão deixando de confiar em mim para confiar no Egito e confiar na Babilônia. Maldito é o homem que faz isso. Essa é a razão pela qual eu vou destituir as bênçãos de vocês. E ele vai continuar: porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará em lugares secos, no deserto, na terra salgada e inabitável. O que ele vai dizer? O arbusto, ele é baixinho. O arbusto é provavelmente uma tamargueira, que é um tipo de árvore daquela época. Um arbusto baixinho. No deserto, sem ninguém, não vai ver quando vem algo de bom. Por que não vai ver? Primeiro, é baixo. E a ideia do texto é assim: não tem esperança. São pessoas que não têm esperança. Pessoas que não conseguem crer numa mudança. E como eu tenho visto gente assim. Gente que não conhece o Senhor, que em algum momento da sua vida foi otimista, foi uma pessoa positiva, mas hoje não consegue ter esperanças de mudança. Não consegue ver a luz no final do túnel. Não consegue ver que o Deus que ela serve, ele é todo poderoso. E eu vou te dizer uma coisa: aqui o Senhor chama essa pessoa de maldita. Jesus vai dizer lá que na terra dele ele não pôde fazer muitos milagres, porque
galileus não confiavam nele. Há muita gente que está vivendo uma religião de estar domingo na igreja, quando eu estou a fim de ir, uma religião de que quando eu quero eu dou uma lidinha no versículo, quando eu quero eu oro, quando eu quero eu jejum, quando eu contemplo a palavra, quando eu quero, é quando eu quero, gente. Não há compromisso. E aí o coração esvazia e nós vamos colocando a confiança no vizinho, no deputado, no cara que tem contato, no cara que pode fazer alguma coisa, no outro, porque o coração está vazio. Deus já não consegue preencher para ser o autor da sua confiança. Ou melhor, o alvo da sua confiança. Não consegue mais crer que Deus pode mudar o casamento, que Deus pode curar uma enfermidade. Claro que se você tiver uma boa dor de cabeça, uma enxaqueca, já existem bons remédios, né? Deus não vai tirar, Deus age onde há necessidade. Deus vai ficar querendo encher o orgulho dos outros. Eu fui, não precisa nem um médico. Deus é Deus sábio, né? Graças a Deus Ele nos deu a medicina. Às vezes Ele faz quando Ele quer, como Ele quer e porque Ele quer. Mas Ele vai dizer que essa pessoa é um arbusto que não tem esperança no deserto, sem poder esperar nada de bom, porque os olhos do Senhor estão olhando para outro lugar. Ele vai chegar dizendo em Tiago que aquele que a fé é dobre, né, oscila, não imagine, não fique pensando que vai alcançar alguma coisa do Senhor, não. Homem de ânimo dobre. Não, uma hora confia, outra hora não confia. Uma hora crê que Deus pode, outra hora xinga Deus. Uma hora acha que Deus é o cara, depois acha que Deus não é nada. Ele vai dizer, não pense essa pessoa que vai alcançar nada do Senhor. Não fique pensando que vai alcançar. Porém, nesse lugar eu tenho certeza que não há ninguém assim, amém? Foi claro. Nesse lugar só tem gente firme no Evangelho, amém? Amém. E aí, no versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Essa palavra bendita é feliz. O homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Uma pessoa que confia realmente no Senhor, uma pessoa com esperança. É uma pessoa que sabe que pode estar passando pela luta, mas o seu Deus vai lhe dar aquilo que o seu coração deseja. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém. Glória a Deus. Sabe que Deus tem o melhor. Talvez não venha na hora que queira, talvez não venha na forma que queira, mas há um projeto de Deus maravilhoso para a vida daqueles que confiam no Senhor, que são fiéis a Ele. Deus não trata com meninos espirituais, a não ser no período de menino espiritual. Mas quando já era para ser adulto, meu irmão, fica com cabecinha de criança, Deus não se compromete com isso, porque a responsabilidade de crescimento é minha e é sua, 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 e é sua. Porque lá nas cartas ele vai dizer: desenvolvei a vossa salvação. É sua responsabilidade, não é minha. Eu preparo a comida, eu coloco o prato, eu coloco arroz e feijão, e ainda boto um arroz integral, eu coloco o bife, eu coloco o filé mignon, eu faço uma salada, eu preparo, eu dou um pratão melhor, boto-lhe um bom suco na mesa, mas quem come é você. É sua responsabilidade crescer, não minha. Minha é para eu crescer. Ele vai dizer, porque Ele é, Ele não será. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar seu fruto. Olha o contraste. O arbusto no deserto, seco, sem esperança, amargurado, xingando Deus e o mundo. E esse aqui é como quem?
árvore plantada, vamos chamar de cedro. É o que tinha ali. É um cedro. Quando você planta alguma coisa no deserto, o solo seco não deixa a raiz aprofundar, agarrar. O que acontece com a raiz? Ela fica atrofiada. Temos gente atrofiada na fé ou não temos? Muita gente que já devia estar com as suas raízes lá agarradas, ainda está atrofiado na fé, atrofiado na caminhada. E ele vai dizer mais: que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, o sol. Não vai queimar, não vai abater. Nós vimos algumas semanas atrás, quando Deus manda Elias ir para o ribeiro de Quiriate. É isso? Depois manda ir para a cidade de Sarepta, de Sidom. No momento de seca, no momento em que acabou a chuva, Deus sustenta seus filhos no momento da luta também, no momento da sequidão também, no momento da crise nacional também. Amém. Glória a Deus. Ele é um Deus que cuida dos seus. Você não cuida do seu filho? Você não dá o melhor para o seu filho? Você não se preocupa com o seu filho? Deus, esse amor que você sente por teu filho é pinto comparado com o amor que Deus tem por mim e por você. Infinitamente maior. Infinitamente maior. E Ele cuida. Você pode estar passando por crise, você pode estar passando por um momento difícil na economia, mas o nosso Deus vai suprir cada uma de nossas necessidades. Amém. Ele vai chegar e vai dizer para os judeus: havia um monte de viúvas em Jerusalém, mas naquela época da seca eu enviei a uma da cidade de Serepta, uma que não era judia, porque ali tinha fé, ali tinha confiança, ali eu pude fazer minha obra. Deus continua buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, para manifestar a bondade dele, porque a natureza de Deus é ser bom. Deus é bom, só Ele é bom. A gente podia começar a ver se nos domingos, né? Ele vai dizer aqui, ó, no calor, na sequidão, não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Não deixa de dar fruto. Continua frutuoso. Está todo mundo chutando balde, está todo mundo olhando para trás, está todo mundo preocupado, está todo mundo desesperado. E aquele que está plantado nesse rio, que é o Senhor, aonde flui, como é que é? Flui um rio de água viva. Ele continua tranquilo, porque sabe que o seu Deus é um Deus fiel. Meu irmão, o meio que Deus determinou para nós tratarmos com Ele só é pela confiança. E a única maneira de você desagradar a Deus de maneira irreversível, no sentido até haver o arrependimento, é quando você não crê nele. Você não crê que Ele é teu provedor, que Ele é teu Pai, que Ele cuida de você, que Ele tem um propósito na tua vida, que Ele é Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas eu dou meu dízimo de 30 mil reais. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode dar isso sem fé. É fruto de intimidade, de quem saber quem é Deus na hora da dificuldade, o Deus que entra com providência, o Deus que permite as lutas sim, mas Ele não vai nos abandonar no deserto, porque nós fomos plantados em Cristo Jesus, nós estamos no ribeiro. E Ele continua, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto quem conhecerá. E aí a gente aprofunda agora. Aonde está a sua confiança? Porque é no seu coração que você vai obter a sua resposta. Aonde realmente está a sua confiança? Você realmente confia que Deus é o Deus que pode permitir que você passe pela seca, pela crise,
pelas lutas da vida que ninguém é isento, mas que em meio a ela Ele vai glorificar o nome dEle e vai te honrar. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e em seu tempo oportuno Ele te exaltará. E ele no versículo 10 para fechar diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Olha que coisa séria, meu irmão. Por isso que a gente tem aprendido a administrar pensamentos aí. Tem gente que não fala, até mesmo porque tem uma natureza calada, mas o coração está assim: ai Deus, não vai dar certo não. Ai, olha, não vai, isso aí não vai. Não, ó Deus, não acabou minha esperança. Ó Deus. Aí ele diz lá: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Então você pode falar para mim que crê que é um cara que não sei o quê, mas Deus esquadrinha o coração, a alma, o ânimo do ser. Eu provo os. Então você pode passar uma figura para mim, mas Deus sabe qual é a figurinha que tu é. Deus conhece qual é teu alvo. Eu não conheço. Ninguém aqui conhece. Mas Deus conhece qual é a tua figurinha. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isto para dar. Deus é um Deus que dá. Deus não é um Deus que fica retendo por prazer, porque você necessita o peixe, o pão. Deus não tem prazer nisso. Às vezes Ele permite porque tem que trabalhar no nosso coração. Duro, terrível. Mas Deus não tem prazer nisso. Não é o Pai que tem prazer de dizer: não vou te dar o tablet que você tanto me pediu. Ele só faz isso quando é para cima. Não é? Para dar a cada um. Então não é de maneira geral, não é de maneira coletiva. Amém? Para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, meu amigo, Deus não quer: pastor, mas há tanto tempo eu não recebo uma bênção de Deus. Deus está sondando o teu coração. Deus vê a mazela que está aí dentro. O que eu faço, pastor? Porque eu estou pedindo para abrir uma porta, não abre. Há anos, pastor. Estou pedindo para conseguir, não faz nada, não abre. Mergulha na tua alma. Fala: Senhor, me leva naquele ponto escuro onde precisa haver um arrependimento genuíno. Só tem uma coisa que move a mão de Deus além da fé: é um arrependimento genuíno. Amém. Coração contrito e quebrantado não desprezarás. Tem pessoas que levam quase um mês sem pedir um perdão a Deus. Não é possível, todo dia eu tenho que pedir pelo menos 3. Eu não pego só com ações, porque eu fico aqui dentro, eu fico vendo quando eu podia ter feito e não fiz, quando eu me... ou quando eu... Pô, Senhor, misericórdia, porque meu relacionamento com Deus é aqui dentro, Ele habita no coração. Meu coração não é... Minha relação com Deus não é externa, é aqui dentro. É por isso que eu vou aqui: Deus, como eu pensei isso, Senhor? Essas palavras não são sinceras, Senhor. Como eu fugi, Senhor, eu podia ter ajudado, eu meti o pé, Senhor. Falei que não podia quando podia. E Deus está esperando na sua vida o genuíno arrependimento, o chorar e corar de vergonha, que aí Ele restaura a tua sorte, como Ele fez com Israel. Nós somos o Israel de Deus. Aí no versículo 13, para terminar, ele vai dizer uma coisa que vai reverberar lá na frente do Evangelho: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados porque te abandonaram. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Olha que coisa dura. Hoje até em Nova York é moda escrever o nome no chão, mas só de artista, né? Aqui diz: terá o seu nome escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas da vida.
Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Aí reverbera lá nas cartas da epístola, dizendo: aquele que se aparta do Senhor é como um cão que volta ao vômito. Estava lá no mundo todo sujo, cheio de entulho. Vem para o Senhor lava, bota vestes brancas, fica bonito, fica bem na foto, não precisa nem mais de Photoshop. Aí quando está limpinho, mete o pé na jaca de novo. Para mim você é como um cão, vômito do cão. Qual é a outra ilustração que ele fala no mesmo texto? É como a porca, lavadinha, tomou banho no chuveiro especial, passou sabonete, febo, né? Odove, pomba, passa sabonete, pomba. E aí depois vai lá pro chiqueiro e se emprenha na lavagem. Essa é a ilustração que Tiago, se eu não me engano, vai dizer. Então isso aqui, vendo esse texto aqui, fica bem claro que existem duas nações. Há nações do que servem ao Senhor, e ele vai dizer isso lá nos profetas menores. Vocês verão no final a diferença daqueles que servem ao Senhor e daqueles que não servem ao Senhor. Que texto lindo. E a minha pergunta: você é um arbusto no deserto? Ou você é um cedro plantado perto de um ribeiro de água? Porque o meu Jesus disse que do meu interior fluirão rios de água viva. Águas vivas. Eu tenho que ter água para dar para o sedento. A água é o que vem de dentro de mim. Eu tenho que só dar vida a quem tem vida. Quem não tem vida dá morte. Como é que é a morte? Amargura, rancor, desesperança, angústia, tristeza, reclamações, murmurações. Ó vida, ó céu, ó azar. Quem tem vida, dá vida. Quem está morto, dá morte. E o Senhor conhece o meu coração, conhece o teu coração, conhece os teus anseios, conhece as tuas necessidades, conhece o teu querer, conhece os teus sonhos. E Ele está aqui hoje para receber de você o seu arrependimento. Eu vejo Deus como um grande GPS. Quando a gente está indo no GPS, quem tem carro sabe disso, o celular, você vai no GPS. Que você entra numa rua que não era para entrar, é quando a gente peca. Você entra numa rua que não era para entrar. Talvez você esteja aqui porque você entrou numa rua que você não devia ter entrado. O GPS de Deus estava te sinalizando outro lugar. E aí, Ele recalcula tudo de novo. E te dá uma nova rota para você chegar onde Ele quer que você chegue. E Ele diz: eu sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamento de vida e não de morte, para te dar o fim que você deseja. Como a galinha quis ajuntar os seus pintinhos, assim eu quero ajuntar você debaixo das minhas asas, mas você foge. Você quer fazer do teu jeito, não é do teu jeito, nunca vai ser. Deus sabe, aqueles que são sinceros, que pode estar passando pela luta, mas se agarra nele e diz: Senhor, se o Senhor não mudar, não é o diabo que vai mudar. Se o Senhor não mudar, não é o cara lá que vai mudar. Porque se o Senhor não tocar no coração dele como os rios, se o Senhor toca e leva para onde quer, de nada adianta. Por isso a minha confiança está colocada no Senhor. Aleluia, Deus. É no Senhor. Tu és a fonte da minha esperança. Eu não te largo. Eu posso ter errado o caminho do GPS que tu indicou para mim, mas, Senhor, pelo arrependimento e pela minha fé, recalcula. Traz a nova rota e bota na rota de novo. Porque eu sei que o meu caminho só me leva à morte, mas o teu caminho
é caminho de vida, de vitória, de graça, de bênção e de amor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a tua igreja está aqui, Senhor. E como o texto acaba